Olá amigos, então eu novamente aqui, Fred John, com vocês no programa Tocando Oculto, depois de uma trégua, de um período que eu fiquei um pouco afastado aí devido às operações que eu fiz, de garganta e nariz, como deixei registrado nas redes sociais, Eu só posso agradecer primeiramente a vocês que estiveram com a gente aí nessa ausência, sempre felicitando, seja no aniversário, também sempre mandando sua mensagem carinhosa aqui para a recuperação. Então agradeço vocês todos aqui da rede social, ligados ao programa Tocando Oculto, como também o pessoal do próprio YouTube que tem acompanhado o programa e também tem visto que a gente tem ficado um pouco ausente, apenas com alguns áudios aí antigos que eu já tinha feito para algumas rádios anteriores aí, em anos passados, e eu coloquei no ar para vocês acompanharem. Então hoje eu vim trazer para vocês aqui em primeira mão uma pessoa muito interessante, Seja bem-vindo então, Renato. Opa. Valeu a sua presença. Bom, prazer estar aqui com você. Obrigado, Renato. O Renato vai se apresentar então para vocês aí, para vocês conhecerem um pouquinho quem ele é e o que ele faz. Vocês vão ver que vai valer a pena esse programa, que está bem interessante. Vamos lá, Renato, é contigo. Olá a todos, eu sou Renato Aparecido Gomes, hipnólogo, practitioner e master practitioner em programação neurolinguística e, enfim, um estudante, um aprendiz da vida, uma pessoa que está aí sempre disposta a aprender e a compartilhar o conhecimento com todos. É isso aí. Bom, eu queria que você começasse então com a ideia do porquê que você foi levado a entrar nesse caminho da hipnose. Pois é, então, isso aconteceu um pouco ao acaso, Eu fiz a minha apresentação e não falei que minha formação originária é na área de direitos, advogado originalmente e tal. Pois é, isso que eu achei interessante você falar. Um dia, de repente, eu estava por conta de uma viagem na Amazônia, no meio da selva, e acompanhei uma sessão de hipnose. Então, enfim, as pessoas estavam lá e tinha um hipnotista lá e botando todas as pessoas em transe e elas entrando em transe, caindo no chão e aquilo acontecendo, enfim, e foi um fenômeno. Na própria Amazônia. Na própria Amazônia. E eu falei, poxa vida, mas o que é isso? O que está acontecendo, Isso me despertou interesse, a partir daí eu comecei a buscar o conhecimento e aí iniciei toda uma carreira de busca de cursos, fiz diversos cursos, criei alguns grupos de estudos de hipnose, e participei de congressos, enfim. Isso me levou também à PNL. Ah, então você se especializou em vários segmentos e tal. Exatamente. Na verdade, não em vários segmentos, mas em estudar o fenômeno da hipnose. O que é essa coisa, e por que ela acontece, e quais são os efeitos disso, e o que é possível se fazer com a hipnose, Uhum. E acabei me apaixonando, Não teve uma outra alternativa. A minha irmã também é hipnotista. Ah, é? Eu te convidei para ela para vir aqui hoje, mas ela não podia, eu já não podia. Olha só. E ela fez também em Campinas um curso lá, interessante por lá. Tem vários, hoje em dia, principalmente em São Paulo, há uma profusão de cursos, O que aconteceu com a hipnose, Fred, é que durante um determinado período, a hipnose ela ficou restrita a uma utilização médica. Então, havia uma lei, na década de 60, que foi criada pelo Jânio Quadros ainda, infelizmente, que impediu a prática da famosa hipnose de palco ou street hipnose. Quer dizer, existe a hipnose de palco e a street hipnose, que é a hipnose de rua. Mas essas práticas, por assim dizer, práticas mais de entretenimento, acabaram sendo proibidas. E essa lei só foi revogada na década de 90, em 91. Porque então, você está falando uma coisa, Renata, mas eu tinha visto na televisão, até naqueles programas, acho que eu vi no CQC e vi em outros programas também, que tinha um cara lá que falava bem dormido, bem dormido, bem dormido. Isso, o Fábio Puentes. Então, Fábio Puentes, e ele fez alguns desses lá, alguns truques desses lá no palco. Isso, mas principalmente a partir de 90. A partir de 90, exatamente. Então, exatamente, porque quando há revogação dessa lei, então libera-se a possibilidade de fazer a hipnose de palco e depois a hipnose de rua, a street hipnose. O Fábio Puentes, ele é hoje um dos precursores aqui no Brasil, uma figura importante no cenário da hipnose aqui no Brasil, exatamente porque ele colaborou numa primeira fase para a divulgação da hipnose.
né? Sim, sim. Então, com essa hipnose e tal. Inclusive ficou essa característica, né? As pessoas lembram muito do Fábio Puentes por conta da frase do Bem Dormido, que é o bordão dele, né? Um bordão, né? Uma frase característica, mas também fundamentalmente pelo fato dele ter participado de diversos programas, né, televisivos, enfim, ter feito diversas apresentações. Mas o Fábio Puentes tem um trabalho muito importante na hipnose, que talvez a maioria das pessoas não saibam, que é um trabalho na área da dor. Né? Ele trabalha no núcleo da dor do Hospital das Clínicas. Nossa! Então é um trabalho muito sério, feito com equipe médica, para tratar da questão da anestesia e da analgesia, né, com a hipnose. Então, é um trabalho que está em evolução e ele está lá, tem desenvolvido isso. Então, assim, lógico que foi fundamental ter feito, nesse primeiro momento, essa divulgação da hipnose num país onde, durante algumas décadas, a hipnose não podia ser mostrada ao público dessa maneira mais popular, por assim dizer, ou seja, no âmbito do entretenimento. Ela estava restrita a uma utilização médica, né? Portanto, estava restrita àquilo que a gente chama de hipniatria, né? Porque o médico hipnólogo é chamado de hipniatra, né? Que é uma diferença, por exemplo, do hipnotista, que é aquele que é o que executa, que faz a hipnose e que coloca as pessoas em transe. E o hipnólogo, que é o estudante, o estudioso do assunto. Então são bem diferentes os dois, né? Um é estudante e o outro é o prático. Algumas pessoas que, na verdade, tratam como sinônimos. Mas, do ponto de vista mais técnico e objetivo, há essa distinção. Então, o hipnotista é o sujeito que coloca as mãos na massa, trabalha com aquilo. Né? Ou trabalha com aquilo no sentido de que realiza hipnose, coloca as pessoas em transe. E o hipnólogo, não é que ele não coloque as pessoas em transe, mas ele está mais interessado em estudar todo o ambiente da hipnose, estudar todos esses procedimentos. Né? E tem mais uma nomenclatura, né, que hoje tem sido bastante utilizada, que é a do hipnoterapeuta, que é a pessoa que utiliza a ferramenta da hipnose no âmbito de uma terapia. Né? Então a gente tem que entender, e isso é importante, que a hipnose não é uma terapia, a hipnose é uma ferramenta. Uma ferramenta que pode ser usada. Que eu posso utilizar no âmbito de uma terapia ou posso utilizar associada com alguma terapia, né? Qualquer que seja a terapia, enfim. E aí você tem vários tipos de associação, vários terapeutas que utilizam, têm determinadas formações e utilizam de forma associada à ferramenta da hipnose. Né? E aí também é importante dizer que nesse contexto histórico que nós estamos falando, então a partir de 91 há essa liberação de se poder divulgar a hipnose nesse seu lado de entretenimento, que é a hipnose de palco, a hipnose de rua. Mas os estudos de hipnose, eles não pararam, mesmo no Brasil. Né? Então, tinha a Associação Brasileira de Hipnose, formada fundamentalmente por médicos e tal. E isso vai gerar um movimento que, a partir do final da década de 90 e início dos anos 2000, você vai começar a ter uma aceitação da hipnose pelos conselhos de profissionais da área da saúde. Então, começando pelo Conselho de Medicina, Federal de Medicina, depois seguido pelo Conselho Federal de Psicologia, né? E isso veio numa evolução. Então, hoje em dia, o Conselho Federal de Enfermagem, o Conselho Federal de Fisioterapia também já admitem a utilização desta ferramenta, que é a hipnose, para alguns tratamentos específicos. Né? E isso vai culminar agora recentemente, o ano passado para esse, com a colocação da hipnose como uma prática integrativa complementar no Sistema Único de Saúde, no SUS. Olha que legal, hein? Então a hipnose está entre essas práticas integrativas, né? E vai ser disponibilizada, né, para as pessoas, assim como já é a acupuntura, né? Então eu vejo que a hipnose está fazendo esse mesmo caminho que fez a acupuntura, né? Sim, mas aí não com o mesmo risco, por exemplo, de
de um mau profissional exercer de uma forma errada essa hipnose? Porque pode acontecer também, do cara sugestionar muito na hipnose. Pode acontecer, e aí por isso é que é fundamental você ter uma boa formação. E quando a gente fala de boa formação, qual que é a questão que está envolvida e está sendo discutida, né? O fato de que não há um órgão regulamentador da hipnose. A hipnose não é uma prática regulamentada, não existe um conselho de ética, né? Não existe ninguém que se responsabilize pelas pessoas que vão fazer essa prática. Muito menos não há uma regulamentação das escolas, ou seja, de como você transmite esse ensino, esse aprendizado, né? Então, é uma coisa que, enfim, está um pouco jogada nesse sentido, né? E aí, por isso que nós resolvemos, né, fazer um esforço de criar uma pós-graduação em hipnose clínica. Que legal! Que na verdade... Mas isso quando você fala nós, é o seu grupo de estudo? É isso? Na verdade, o meu grupo de estudo, mas especificamente eu, né, coordenador da Faculdade Mozart I de São Paulo, criamos agora a pós-graduação em hipnose clínica, né? Que é a hipnose, entender a hipnose como ferramenta e quais são as possibilidades de trabalhar essa ferramenta no âmbito da clínica, no âmbito terapêutico. Né? Então, essa pós-graduação ela vem exatamente para suprir essa necessidade de você ter a formação de um bom profissional. Né? Hoje, essa pós-graduação ela é autorizada pelo Ministério da Educação, né? Já tem a portaria de abertura dela, ela já está cadastrada no Ministério da Educação, então está lá devidamente registrada, e a gente tem um compromisso de trazer os melhores profissionais, sejam do ponto de vista da sua habilitação profissional, né? No sentido de eles terem aí um currículo acadêmico significativo. Então, mestres e doutores. Seja porque eles têm uma prática significativa, uma prática já de tempos na execução dessa técnica que é a hipnose. Então, são pessoas que têm um conhecimento profundo. E aí, o que nós fizemos nesse sentido? Né? A gente buscou profissionais, professores, que sejam especialistas em determinadas áreas. Isso que você me falou pelo telefone, quer dizer, você tem um psicopedagogo, não é isso? Exatamente. Não, eu tenho vários desde tipos, né? psicólogos, fisioterapeuta, dentista, médico. Né? Então, eu tenho... essa pós ela é conformada de diversos profissionais. Tem uma doula, que inclusive vai falar de hipnoparto. Olha que legal. Quer dizer, como a hipnose pode auxiliar no momento do parto para que a gestante não sinta dor. Então você pode fazer a sugestão hipnótica, né, para que o parto seja natural, ocorra de maneira natural, sem dor, com benefício não só para a gestante, mas também para o feto. Nossa, olha né? que legal. Então, essa é uma das aplicações possíveis da hipnose. Né? E a professora é especialista nisso, doula, né? Dá aula disso, inclusive, para enfermeiras, etc. E vai dar essa contribuição para a gente lá na pós-graduação. Mas nós temos nomes importantes também, né? Temos aí pessoas do gabarito, do Alberto Delíssola, do Valdeci Carneiro, do Rogério Castilho, que são pessoas que são muito conhecidas no âmbito da hipnose, né? Tem aí séculos de seguidores, né? Pessoas que dão cursos, estão presentes nas mídias sociais. Né? O Alberto Delíssola, por exemplo, é uma pessoa muito importante na segunda fase da hipnose, de popularização da hipnose. Né? Ele, num primeiro momento, e agora o Pyong Lee. Né? São pessoas que estão mostrando, levando a mais pessoas o que é a hipnose, ainda que indo para o lado do entretenimento, mas mostrando também esse viés clínico, esse viés terapêutico que a hipnose pode ter. Legal, Renato, você sabe que acho que é bem por aí no caminho, porque você tem que primeiro trazer o interesse das pessoas para dentro de você, então talvez o humor ajude nisso.
Com certeza. Né? Então cada um tem uma maneira de ser capturado por essa ideia, né? Com certeza. Porque Um você pela tem filosofia, outro pelo próprio lado humorístico da coisa. Exatamente, exatamente. Então, o nosso programa, ele foi formatado para poder dar uma formação mesmo. Né? O cara sai de lá pronto para ser terapeuta. Para realizar aquilo, para usar essa técnica. Né? Então, inclusive em consultórios. Inclusive em consultórios, se Olha for que o caso, legal. Pode. Né? Depois você vai falar mais no final do programa sobre o teu curso, sobre essas características todas que a gente está conversando aqui com mais detalhes. Né? Uhum. E eu queria que você começasse então exatamente como é que se dá essa arte da hipnose, a importância para os dias de hoje. A gente andou pensando, né, hoje fora do ar, um tempo atrás, sobre isso. E até te comentei sobre essa questão, todos os transtornos que hoje em dia são tão comuns, né, na sociedade. E também por que tanta gente é depressiva e tudo mais. Então, isso é um papo longo que a gente vai o mal do século, né? Pois doença do século, que é a depressão, né? Com o conceito, então, aí, né? Aqui a gente vai fazer uma variação, né? Agora saindo para falar dessa questão em especial, né? Falando dessa questão em especial, que a gente tem que entender, Fred, eu tenho realizado diversos estudos sobre a questão da memória e do aprendizado. Então, é um âmbito de concentração em que eu, particularmente, tenho trabalhado, inclusive projetando realizar um curso para que as pessoas melhorem a sua capacidade de aprendizado, melhorem a sua inteligência, melhorem a sua memória. Né? Que está sempre é possível de sempre estar atuante, né? Sempre, porque uma coisa que é importante a gente lembrar e saber é que nós somos uma máquina de aprender. Isso é muito legal. Nós somos formatados para aprender. O ser humano é uma máquina de aprender. E é dotado deste super poderoso computador biológico que é o cérebro. Né? Esse computador que é perfeito. É perfeito. Mas, poxa, mas a pessoa está deprimida. Muito bem. Ela está deprimida por quê? Porque existem, dentre os vários aspectos relacionados com a realidade externa, ela tem uma representação interna dessa realidade externa e ela, a partir dessa representação interna, ela consegue de maneira perfeita ficar deprimida. Porque a pessoa que está deprimida, ela quer ficar deprimida, no fundo da coisa. Né? Quando a gente está nesse estado, a gente está nesse estado por algum motivo. E a grande pergunta que se faz é, então qual é o motivo do porquê a pessoa está deprimida? E essa é a grande questão, é entender o que a psicologia vai chamar de, em algum momento, de ganho secundário, né? O que a PNL vai dizer que é a intenção positiva. Qual é a intenção positiva, né, de eu estar nesta condição? Você acha que tem algum lado que pode ser associado como carência interna de cada um apelo? Exatamente. Então quando você vai olhar, e aí isso você vai observar, por exemplo, no âmbito terapêutico. Então quando você vai lá para a terapia, você vai observar que aquele determinado comportamento, ele se dá daquela forma porque há uma intenção positiva. Há um ganho importante para a pessoa, ainda que em nível inconsciente, para que ela realize aqueles comportamentos, aquelas ações daquela maneira e para que ela tenha aquele resultado. O resultado é sempre o resultado pretendido, é sempre o resultado querido pelo cérebro. Por isso que essa nossa máquina é perfeita. Agora, aí você fala, poxa, mas isso parece doido, né? Porque como é que eu quero se manter assim, né? Me manter deprimido? Como é que eu quero me manter sem sucesso? Como é que eu quero me manter não conseguindo estabelecer um bom relacionamento com um parceiro ou com a família? Eu não quero isso. Óbvio, a gente não quer em nível consciente. Mas no nível inconsciente você quer e está sendo muito eficiente. Então, mas aí a gente pode chamar isso de autossabotagem, não? Aí é que tá. Se você está realizando uma programação, né, que está perfeita, isso não é autossabotagem.
Você está sendo perfeito naquilo que você quer. O seu cérebro está realmente executando aquilo que você quer. Veja, e a gente tem várias formas de realizar esses programas, porque esses programas, né, que alguns vão também chamar de crenças, a gente foi criando durante o tempo, a existência toda. né? Durante a nossa existência. Então, desde criança, primeiro no âmbito familiar, depois na escola, depois na sociedade, foram colocando diversas crenças para nós. E além disso, alguns hábitos nossos, né? Às vezes é um hábito simples, como ouvir uma música. Importante, porque, por exemplo, esses dias eu estava conversando com um amigo, ele estava falando lá tem um pagode, um samba, que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. É do Zeca Pagodinho. Até o Zeca é um importante sambista, etc e tal, né? Mas falando especificamente da letra. E tem gente que canta isso e não entende que no momento em que ela está formulando isso para ela mesma, o cérebro está gravando essa informação. Porque quando ela fala isso, há uma representação interna. Ah, então deixa a vida me levar mesmo. Vida que me leva. Eu não sou o senhor da minha vida, é a vida que me leva. Deixa eu aceitar as coisas que vêm para mim. Então você percebe como a gente fica às vezes sujeito a esse tipo de informação que vai gerando uma programação interna e vai reforçando algumas crenças, mesmo em nível subconsciente. Sim, Até porque, quando a gente fala em hipnose, e aí voltando um pouquinho para a hipnose, praticamente boa parte do tempo a gente está em estado de hipnose. Isso é importante saber. Ah, é? Isso é importante saber. De que forma? Porque a hipnose é uma hiperconcentração, um estado de concentração focada. Toda vez que você está concentrado e com foco em alguma coisa, você está num estado hipnoidal, ainda que leve. Ainda que leve. Né? Então, por exemplo, quando você dirige o carro, quando você está fazendo comida, né? Quando você está assistindo televisão. É por isso que quando você assiste televisão, tá lá na cena de suspense e tal, aparece alguma coisa, você se assusta. Por quê? Porque você tá tão focado naquilo que aquilo se apresenta como realidade para você. Então, resumindo, Renato, só pra gente entender isso aí, aquilo que foge do piloto automático, que a gente diz assim, né? Então é hipnose. Exatamente. E a mente tem que criar esses mecanismos de padrões para facilitar a mente de trabalhar mais livremente? Aí é a boa notícia. Poxa, então quer dizer que a mente cria padrões mentais, né? Caminhos neurais para poder dar conta do mundo. O que acontece com a nossa mente, né? A nossa mente, que é esse computador belíssimo, maravilhoso, o que ele faz? Ele uma das coisas que ela faz é que ela generaliza nossas experiências. Por exemplo, você aprende a abrir uma porta, né? Criança aprendeu a abrir a porta. Uma vez que você abriu uma porta, você vai abrir todas as portas. Por quê? Porque a mente ela generaliza aquela experiência. Para você não ter que ficar pensando no âmbito racional toda vez que você tiver à sua frente uma porta. E isso acontece porque nós temos uma quantidade de energia limitada no nosso cérebro. Então, eu preciso ser muito eficiente e dar importância para aquilo que é fundamental. Então, o que ela faz? Ela generaliza alguns procedimentos e coloca no piloto automático. Então, ela cria um programa e fala assim, bom, ninguém mais pensa para dar a mão. Né? Então, quando eu dou a mão aqui, ninguém mais pensa. Mas veja só, vamos lá, de novo, olha só o que aconteceu com você. Você ficou com o braço parado. Por quê? Eu criei uma pequena catalepsia no seu braço. Por que eu criei essa catalepsia no seu braço? Né? Eu crio porque na sua mente, quando a gente aprendeu a dar as mãos, a gente aprendeu que existe um começo, um meio e um fim. Ok? Você não pensa para apertar a mão de alguém. Se eu interrompo, como eu fiz agora, no meio do caminho, o que eu causo? Eu causo um bug no programa, no sistema. Porque o sistema ele falou, opa, peraí, o que aconteceu? Parou no meio do caminho? Poxa, que é que está acontecendo? Isso funciona também quando você está exercitando um pensamento e alguém te interrompe, não é? Não, alguém te interrompe. Você fica perdido, você se perde nesse sentido. Isso é chamado de quebra de padrão. Você quebra
padrão mental desta pequena programação que é realizada, ok? E nós temos diversos padrões. Agora, o que é interessante notar, né? Para que todos notem. Muitos desses padrões são extremamente eficientes e importantes para nós. Mas a gente faz esses padrões tanto para o bem como para o nosso próprio mal, infelizmente. E aí é que entra a hipnose como terapia para auxiliar na reconstrução, na reprogramação desses padrões. Né? E aí porque também das várias técnicas. Porque também é relativo, né, Renato? Porque o que é bom ou ruim depende muito do teu ponto de vista. Depende muito do ponto de vista, é uma questão pessoal, muito particular. Né? A gente na PNL tem um pressuposto, a gente costuma dizer, mapa não é território. Né? Quer dizer, porque o mapa é a representação interna que você tem da realidade do mundo. Então o mundo está aí, né? É essa realidade externa, e você apreende o mundo através dos seus sentidos, né? Os seus 5 sentidos, você apreende, o mundo percebe o mundo. Você está no mundo e percebe ele através dos seus sentidos. Só que você, a partir desses sentidos, vai fazer uma representação interna desse mundo. E a forma como eu faço a representação interna desse mundo não é a mesma maneira necessariamente que você faz, o nosso colega que está lá nos assistindo faz também. Significa dizer que a nossa representação interna é um mapa de mundo que nós temos. É uma representação de mundo que nós temos. Mas não é o território, não é o mundo real. Por isso que o mapa não é território. Por isso que eu devo respeitar o mapa alheio. Eu tenho o meu, mas eu tenho que respeitar também a sua forma de enxergar o mundo e de interpretar o mundo. Né? O mapa não é território. Porque também isso tem muito a ver com a questão, você depois pode entrar nessa questão também, espiritualista de cada um, né? Porque tem o nível de cada um, como é que a pessoa pensa, reflete, como é que ela sente, como é o mundo particular de cada um, todo mundo tem é um mundo à parte. É né? um mundo à parte, é um mundo de cada um. É o mundo de cada um. E aí todo mundo tem que se juntar para viver uma coletividade, e aí que dá os bugs, os panes. Este é o. Veja, tem um autor chamado Merleau-Ponty, escreveu A Fé Perceptiva e a Sua Obscuridade. É um livro, está numa série chamada O Visível e o Invisível. Merleau-Ponty, neste trabalho, ele propõe o seguinte: o ser humano conhece o mundo através dos seus sentidos. E os sentidos que a gente tem, os 5, é o que a gente tem de mais particular e incompartilhável possível. A maneira como você vê, a maneira como você sente o gosto, a maneira como você ouve, como você sente um cheiro, como você sente as coisas, é uma coisa que é sua e só sua. Isso porque você não entrou no sexto sentido também, né? Porque eu nem entrei no sexto sentido, então vamos ficar só no 5 por enquanto. Porque ele tá só nos 5. Ele fala, olha, isso é o que você tem de só seu. É o que é mais seu e que não é do outro. E a gente está no mundo e percebe o mundo através desses sentidos. Mas a gente tem, às vezes, uma certa até arrogância em achar que todas as pessoas têm as mesmas percepções que nós temos a respeito do mundo. Sim, é verdade. É onde tem os conflitos. Exatamente. Então, a bagunça começa aí, né? A bagunça começa aí, né? Então é aquela história de você olhar um copo, né? Então aqui, os copos d'água e a famosa brincadeira, né? Eu olho e falo assim, olha, tá meio cheio. Você fala, tá meio vazio. Estamos olhando a mesma coisa, né? Mas estamos tendo uma percepção diferente sobre essa mesma coisa. Legal. Bom, pessoal, então tá bom o papo aqui, mas a gente ainda vai voltar com ele aqui para fazer algumas indagações e responder algumas perguntas que vocês nos fizeram pela rede social. Então eu convido vocês a ficarem com a gente, que a gente está voltando já já. Legal. Bom, pessoal, então voltando aqui no programa Tocando o Oculto com o nosso querido Renato. Renato, como é que é o sobrenome? Renato Gomes. Renato Gomes, falando sobre hipnose hoje aqui e toda essa linhagem aí oculta do ser humano que a gente vai começar agora a esmiuçar para vocês também. E vamos já então responder algumas perguntas que vocês nos fizeram pela rede social sobre essa questão.
Bom, Renato, então a gente tem bastante caminho aí a percorrer, né? Porque a mente é um labirinto sem fim, né? Exatamente. Eu costumo dizer que nós somos crianças engatinhando em relação Sim, ao sim. conhecimento da nossa mente. E a nossa mente, embora ela seja uma mente extremamente poderosa, ela é uma criança. Ela é muito primária. Não é nesse sentido, é que ela é uma criança no sentido de que se a gente não ensinar essa criança Ah, ensinar. o como ela deve fazer as coisas, ela vai fazer de qualquer jeito, sabe? Ela vai se perder em outras questões, né? Ela vai se Sim. entreter, né? Não vai buscar um determinado foco, né? Então, ela é uma criança que precisa ser ensinada, precisa ser educada. E essa é a informação importante de tudo isso. É que a gente tem esse enorme poder junto com a gente, que é a nossa própria mente, E não trabalhada, inclusive. não trabalhada, mas que pode ser trabalhada a qualquer momento. A gente tem a qualquer momento a possibilidade de iniciar esse trabalho. Existe uma frase do Chico Xavier, Aham. que embora seja também no âmbito espiritual, eu acho que cabe bastante aqui, né? Ele diz, embora a gente não possa iniciar um novo começo, sempre é tempo de iniciar um novo fim. É, a gente né? modificar o fim, né? Pode modificar o fim. Então isso serve bem. No âmbito da hipnose, até o começo a gente pode mudar. Até o começo porque a gente pode ressignificar. Mas aí você fala a hipnose não entrando pelo caminho da regressão. Também por conta da regressão. Porque a regressão é mais forte ainda, vivência também por e conta tal. da regressão. Mas existem técnicas específicas para ressignificação de vivências passadas, inclusive de infância. É mesmo, é. Ressignifica. Pela hipnose. Você ressignifica, dessensibiliza, né? Então são dois caminhos diferentes, então, Renato. Pode ser feito pela regressão e pode ser feito pela hipnose. Então, é que a regressão, uma das formas mais utilizadas para regressão é a própria hipnose. Porque as pessoas têm que associar bem o que pode ser, qual que é a intensidade de uma hipnose, a diferença entre a regressão mais profunda de um trabalho que vai buscar acontece? outras Vamos lá, vidas, por vamos exemplo. falar um pouco a respeito disso. Uhum. Alguns estudos que já foram realizados informam que a maior parte da população é hipnotizável, ou seja, em algum nível, ok? Uhum. Ainda que seja no nível mais brando, tá? 98%. Os 2% que não são hipnotizáveis são porque possuem algum problema de ordem cognitiva. Uhum. Né? Então, tem um problema de ordem cognitiva, né? E aí é um distúrbio. Não é um distúrbio. Possui uma deficiência em algum âmbito no cérebro. Cognitivo mesmo, né? Cognitivo. Eventualmente pode ser um distúrbio. Eventualmente pode ser sim. Algo mais sério. Né? Uhum. E por conta disso não é hipnotizável. Mas a maioria é hipnotizável em algum nível. Então você tem os níveis de transe hipnótico. Tá? Desde o nível mais leve de entrada, né? Passando pelos níveis de aprofundamento. Então, assim, entre os grupos de transe, a gente poderia dizer que você tem o nível de transe inicial, e aí você tem vários níveis iniciais que vão se aprofundando. Você tem um nível de transe médio, que é um nível onde você já começa a poder trabalhar diversas coisas. Né? Então, para se trabalhar as sugestões e as técnicas, no nível médio você já consegue trabalhar significativamente a maioria das coisas. Né? Tá. E você tem o transe profundo. Né? Esse nível de transe profundo ele também tem alguns níveis, chegando lá no último ponto, que seria ali o êxtase, né? Pós-sonambulismo. Quer dizer que tem o profundo e tem segmentos, tá? Assim, vários todos eles têm. Subníveis. Todos eles possuem. Eu falei de forma genérica esses 3 níveis, mas todos eles possuem diversos graus de aprofundamento. Né? Então você tem um nível de entrada
leve, né, um transe leve, que é o mais inicial, mais básico, mas você tem um transe leve que já está um pouquinho mais profundo. Ainda não é médio, mas ele já está mais profundo do que aquele. E assim sucessivamente. O médio também você vai tendo esses níveis, né? Existem alguns estudos, inclusive, que fizeram uma escala de transe, né? De mais de 50 e tantos subníveis, né? Entre leve, médio e profundo, né? Então, você tem esses níveis de transe. Quando você está no nível de transe médio, você já começa a trabalhar, inclusive a partir de um determinado momento você já começa a possibilitar a regressão. Né? Poxa, aí falando de regressão, vão existir aí duas correntes. Né? Uma corrente que é uma corrente agnóstica, e que, portanto, entende, não tem vida passada, isso não existe, parará. E vai ter a linha das pessoas que possuem essa crença forte, vivenciam isso e têm experiências com isso. Bom, para efeitos terapêuticos, hipnose, isso não importa se a pessoa acredita ou não acredita, ok? Tanto o hipnotista como o próprio sujeito que está passando, o paciente que está passando pela terapia. Por quê? Porque para todos os efeitos, para quem é agnóstico, eles explicam da seguinte maneira, eles falam, olha, existem alguns conteúdos importantes sobre nós que é difícil você evocar e você falar em primeira pessoa. Agora, se você fantasia uma história e se coloca como uma personagem em outro tempo dentro dessa história, você consegue falar sobre si mesmo, você consegue expor e fazer vir à tona esse conteúdo que deve ser trabalhado. Nossa, que interessante. Então quer dizer que pode ser uma criação também? Essas pessoas apostam suas fichas nessa ideia de que, na verdade, é apenas uma produção mental, uma fantasia, né, que possibilita que o nosso psiquismo dê conta de fazer aparecer alguns elementos que são difíceis para aparecer numa relação normal, por assim dizer. Mas você sabe numa relação racional. Agora... Mas tem muita intensidade em tudo isso. Né? E sempre tem, porque a nossa mente, ela não diferencia o real do fantasioso, o real do imaginário. Né? Para a nossa mente, o que a gente imagina é tão real quanto o que a gente vivencia de fato. Então, por isso que, ainda que seja fantasioso, ele atinge, a pessoa sente, a pessoa chora, a pessoa tem resultados fisiológicos. Né? A fisiologia dela se altera de acordo com a experiência que ela tem. Né? Agora, para os reencarnacionistas, etc., você vai para outra vida, vivencia e pode ressignificar, né, essa situação a partir de lá e compreender, a partir desta vivência, dessa vida passada, compreender, né, o que eventualmente aquela experiência está afetando nessa ainda vida, hoje, né? Nessa vida de agora. E uma pergunta que eu te fiz também. E ter a possibilidade de alterar, né, de mudar isso, de... Essa ressignificação que você falou. Que é ressignificar, de tirar essa pedra do caminho. Né? Então, mas uma outra coisa que é interessante, Renato, a gente também entender, por exemplo, já que a gente tem as memórias ancestrais com a gente, o que a gente realmente pode, como é que a gente pode sentir na pele o que é memória ancestral de fato e o que pode ser uma experiência dessa de outra vida, por exemplo, uma regressão? Pois bem, então, esse é um tema bastante interessante, dá pano pra manga, né? Dá pano pra manga, né? Vamos falar um pouquinho a respeito, porque a nossa memória ancestral é a nossa memória genética, né? Descoberta, está lá no nosso gene. Então a gente carrega esta memória de toda a nossa ancestralidade. Sim, né? Sim. Tudo que eles passaram, inclusive é uma memória importante para que o homem tenha evoluído enquanto homem. Sim. Né? Então o Homo sapiens evoluiu porque ele foi trazendo essa memória, né? E foi estabelecendo, inclusive alguns conteúdos passaram a ser mais inatos, né? A gente tem esses elementos de forma mais inata. Bom, agora como é que eu vivencio uma memória ancestral, por exemplo, de um parente que tenha feito alguma atrocidade,
né? Lá Pois no é. passado. E como é que isso eventualmente pode impactar a minha vida aqui, né? Vai depender do mapa, vai depender da forma como eu enxergo esse fenômeno. Né? Por quê? Porque pode ser, para um reencarnacionista, pode ser que isso tenha relação com o fato de eu ter estado na pele desse ancestral numa outra vida e, na verdade, isso é um débito meu. Para algumas outras pessoas, por exemplo, as pessoas que estudam aí constelação familiar, que falam do campo morfológico e tal, quer dizer, aquilo que a ancestralidade faz pode gerar um débito que vai permanecer até que ele seja dissipado. E por isso que se faz a constelação para dissipar esse nó ancestral. Ou seja, não é meu, mas pertence à minha ancestralidade, então eu tenho uma certa responsabilidade por isso, e carrego um certo peso disso até que eu consiga dissipá-lo efetivamente. Mesmo você não tendo sido o principal personagem de tudo Mesmo eu não isso. tendo sido o principal personagem, mas por isso que eu falei, isso depende da visão. Né? Vai ter a visão de quem vai falar, não, é porque era você. Vai ter a visão, não era você, mas mesmo assim, como você é descendente, você é responsável. Então trabalhe para dissipar este mal, né? Pô, olha, e aí daí surgem algumas teorias que vão explicar, poxa, a pessoa não tem sorte com dinheiro, faz as coisas, trabalha e tal, e não consegue, né, frente, ter uma certa prosperidade. Que a gente chama de transmutar essa energia. Transmutar a energia. Então, por quê? Porque de repente fez lá a constelação, descobriu que no passado lá um parente, né, enganou muitas pessoas, né, pegou dinheiro de muitas pessoas, e enfim, e aí existe aí uma espécie de cobrança, né, que fica ali até que ela seja transmutada, até que ela seja dissipada. Ou até uma coisa mais grave. Que a gente... Ou até alguma coisa mais grave, como a gente até falou. Você ser depende de um chefe. Você pode ser. Mas, porque a gente comentou assim, o caso, um ancestral estuprou uma pessoa, né? Ou então você foi chefe de um campo nazista, por exemplo. Ou chefe de um campo nazista, e aí? Como é que fica isso? Né? Pois é. Então, como é que você dissipa? Então, no caso da constelação, seria dessa maneira. Para algumas outras pessoas que entendem, por exemplo, olha, não, é porque você realmente era um destacamento seu, né? Era uma vida sua, uma encarnação sua, né? Agora, independentemente disso, o que é importante dizer é que eu tenho diversas terapias que podem dar conta disso. A gente falou aqui da constelação, temos as diversas outras terapias aí, e a própria hipnose que pode ressignificar esses conteúdos. Através da regressão, né, que você fala, porque é o mais profundo de todos os estágios, não é? Não, então, não que a regressão seja o mais profundo de todos os estágios. A regressão é uma técnica que eu utilizo na hipnose. O mais profundo estágio de hipnótico que nos é conhecido é caracterizado por alguns como sonambulismo. Sonambulismo. E outros vão caracterizar como êxtase. Vão fazer uma diferença entre o sonambulismo, vamos dizer que tem um êxtase. As pessoas que entram nesse estado são capazes de coisas muito incríveis, né? São capazes de aprender idiomas assim... Em piscar de olhos. Piscar de olhos, de falar já idiomas, e são capazes de identificar o que uma outra pessoa está falando a uma distância significativamente grande, fora do ambiente em que ela está, né? São capazes de coisas realmente muito incríveis. Entrar nesse estágio profundo. Então quer dizer que pode ser uma coisa boa ou ruim, depende de como você vai desenvolver isso. Mas para aprendizagem, sim, isso aí, para o lado positivo... Isso é ótimo. Por quê? Porque, na verdade... Você acelera todo o processo, né? Quanto mais profundo o transe, significa que mais acesso você tem a essa máquina maravilhosa. Por isso que as possibilidades se ampliam. Então, mas então se você está falando sobre isso agora... E mais, uma coisa que eu acabei não falando, só para não esquecer... Claro. Quando você entra em transe hipnótico, né, um pouco tempo de transe, é comum as pessoas dizerem, né, que 15 minutos de transe equivalem a 4 horas de sono em estado REM.
Nossa, Então caramba! você descansa. Entrar em transe hipnótico é uma coisa realmente muito boa, muito gostosa de... Então, por isso que eu ia falar sobre isso, porque eu falei, bom, de repente hoje o que tem de insônia pelo mundo afora aí, a dificuldade das pessoas de se desligarem do mundo de hoje, seja do mundo virtual ou do real, que eles também acham que é real, mas não é real, né? Sim, com essa tecnologia, né? A todo momento é o WhatsApp na tem mão, jeito, né? A internet na mão agora, essa facilidade que acaba, as pessoas vão para a cama com o celular, né? Porque a gente tem um estudo que fala que são 16 horas dia, não mais 24, pelo estudo lá atrás, né, dos anos 50, do Schumann. E aí você vê que tudo realmente está mais acelerado. Você pode notar isso. O tempo está passando muito rápido, as pessoas não estão... Muito rapidamente. Além de não ter contato físico como deveria... Pessoal, né? Olho a olho, né? Famoso olho a olho. Ainda se dividem com todas as tecnologias possíveis virtuais, deixando de lado os contatos importantes e sem tempo para trabalhar os próprios problemas que eles têm. Os próprios problemas, né? Vai gerando isolamento, né? Você sabe que o Aristóteles... ele dizia que o homem é um animal político. Né? É verdade, essa frase é uma frase clássica do Aristóteles. Essa frase, às vezes, ela não tem uma compreensão muito correta, porque o que significa o homem ser um animal político? Significa que o homem é um animal que vive na polis. E a polis, no mundo grego, é a cidade. O homem é um animal da cidade. E ser um animal da cidade significa um animal que se relaciona com outras pessoas, se relaciona na cidade, se relaciona pessoalmente, né? Então essas relações pessoais, interpessoais, elas são fundamentais, inclusive para o nosso desenvolvimento como ser humano. Sim, sem dúvida. Né? Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar atenção, porque, veja, a tecnologia ela vem como um agente facilitador da nossa vida social. Mas a gente tem que tomar cuidado para não transformar a tecnologia na nossa vida. O que dá impressão é para facilitar, ela é um elemento a mais. O que dá impressão é que as coisas estão tomando uma forma, de vez de ser para ajudar, para facilitar, para trabalhar melhor as relações, ela está anulando as próprias relações. Anulando as relações, né? Eu costumo dizer, hoje o sujeito mora em condomínio, né? Então não tem mais aquela coisa da rua, de você se relacionar com a rua, do bairro, essa coisa não. Então é condomínio, tem os elementos da segurança, a gente sabe disso. Mas o sujeito mora em condomínio, ou seja, já é a conformação de uma espécie de ilha. Alguns procuram a forma de passear com o cachorro, se distrair um pouco, para tentar socializar um pouco melhor. Para tentar socializar um pouco. Mas assim, se você não toma cuidado, você mora em condomínio, mora em apartamento, né? E aqui em São Paulo, infelizmente, ainda tem gente que fala assim, eu gosto de São Paulo, ou gosto de algumas outras cidades, como Curitiba, já ouvi falar disso, porque a gente não tem o dever de dar bom dia no elevador. Quer dizer, é uma pessoa que, sabe, não quer ter relação, a pessoa não quer, ela faz questão de não ter relação. Não faço questão de conhecer o meu vizinho do lado. Não quer se relacionar. Isso então é verdade que você está falando, que até o Japão está inventando os robôs que parecem de verdade gente ali, para evitar contato humano, porque parece que o robô é mais quente que a própria mulher, a própria esposa. Pois é, para você ver o absurdo em que nós estamos chegando. Então, cara, um isolamento em nós. Aí o sujeito, e quando entra no elevador, o que faz? Entra com o celular na mão. Já para não dar bom dia mesmo. Já para não dar bom dia. A pessoa entra e nem olha na cara, né? Ou senão fica todo mundo olhando pro indicador de andar, né? Tá todo mundo olhando lá pro indicador de andar, ninguém se dá bom dia, ninguém conversa, ninguém se relaciona. Inclusive, você de que? Qual é a sua idade hoje? Hoje eu tenho 40 anos. 40, né? Eu tenho 51, fiz agora dia 3. Boa ideia. Boa ideia. E a gente é do tempo que a gente realmente ligava para as pessoas para falar pelo telefone, que era a coisa mais distante que se tinha. Isso, exatamente. Não é verdade? Já era uma coisa distante, né? Distante, mas hoje você não tem mais isso, Renato. Não tem mais isso. Você tem um WhatsApp que você no máximo pode gravar um áudio ali. Exato. Então, quer dizer, você faz o texto todo é frio, porque a pontuação você que faz, como você quiser. Diminui, inclusive, tá havendo uma alteração no nosso idioma, não só no nosso, sim. Porque tá havendo uma redução. Você pega a meninada hoje, como eles estão escrevendo, eles escrevem um idioma diferente, com uma outra grafia, né? Pequena ali, com emoticon e toda, enfim. Então, a gente tem uma alteração na forma de se relacionar. São detalhes aqui, detalhes ali que mostram o isolamento, né? Que vão gerando esse isolamento. Porque
pessoa está no condomínio, está no apartamento, a pessoa ela vai comer, então ela não vai mais no restaurante. O que ela faz? Ela pede pelo app, né, pelo aplicativo. Exatamente, né? cara. Aí entregam na porta da casa dela. Você não sabe né? quem é o cara, você não viu a voz do quem é o cara e tal. cozinheiro, nada, Hoje você não tem conhece nada. gente que faz compra por aplicativo. Tem Ela faz a compra e pra entrega em caramba. casa. E aí você fala assim, pô, mas então essa pessoa não sai de casa? Não, e cada vez mais ela fica na televisão ou no computador. E hoje já vai ter essa integração total, mas hoje já tem, né? Quer dizer, as Smart TVs. Então o sujeito fica assistindo Netflix, série, deitado, sentado, não faz exercício. Exatamente. Né? Então a gente começa a perceber que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Importante se relacionar, né? Importante se relacionar. E quem se relaciona, e existem pesquisas nesse sentido, além de serem mais felizes, são mais inteligentes. Olha isso, tá vendo? Isso é um dado importante. Inclusive porque acho que você troca várias porque emoções. Você troca emoção, você isso troca é importante. conceito, filosofia. Existe uma inteligência que é essa inteligência racional, mas existe uma inteligência que é emocional. Uhum. Existe uma inteligência que eu só consigo trocar na relação com o outro. Sim. Inclusive hormônios na relação sexual, né? Inclusive, fundamentalmente. Então, veja, todos esses elementos são importantes para que a gente possa ter uma vida mais saudável e ter uma vida fora da depressão. Uma vida humana, uma né, vida Renato? humana. A gente perdeu uma vida humana. o elo do humano. Uma né? condição humana. É uma condição de ser homem numa sociedade. E com uma responsabilidade, que eu acho que isso é importante também. Que é uma responsabilidade pela própria sociedade, uma responsabilidade de melhorar essa sociedade para as próximas gerações. Sim, eu falo sempre aqui também no programa sobre isso. Porque quando nós nascemos, a gente já nasceu privilegiado, num certo sentido, com energia elétrica, sim, né? É verdade. Com rua asfaltada. A gente bebia água da torneira sem precisar água da torneira sem precisar ficar doente. Não ficava doente naquela época. Pois é. Então, quer dizer, e qual que vai ser a contribuição que nós vamos dar para melhorar? Porque os nossos antepassados já deram, ou nós mesmos em outras encarnações. Mas como que nós vamos melhorar o caminho, seja para nós mesmos lá no futuro, para quem acredita que somos eternos e iremos reencarnar ainda, seja para as futuras gerações mesmo. Né? Como que nós vamos trabalhar para deixar o mundo melhor? Né? Para isso, a gente precisa ser cada vez melhor, ser cada vez mais feliz. E a hipnose pode contribuir com isso, contribui muito. Então, muito legal, né? Muito bacana. Bom, pessoal, então eu convido vocês a ficarem mais um pouquinho com a gente. A gente vai dar só uma pausinha aqui para beber mais uma água, mas a gente está de volta daqui a pouquinho com o Renato falando sobre hipnose para vocês. Fiquem com a gente. Bom, pessoal, voltando então aqui com o nosso amigo Renato sobre hipnose. A gente entrou em várias questões aí, tudo, né? E a gente ainda não entrou nas perguntas que a gente logo vai deixar as pessoas cientes das respostas de todo mundo que participou com a gente das redes sociais, né? Bom, Renato, o que você acha mais importante em toda essa história do contexto atual sobre a hipnose, no contexto, na questão de ajudar o ser humano? Porque a minha indagação é o seguinte: ela é capaz de ajudar os pais em educar melhor os seus filhos, ou vice-versa, os filhos a entenderem melhor os seus pais? A hipnose, ela é uma ferramenta extremamente poderosa que pode auxiliar em vários âmbitos. Ela auxilia tanto no âmbito familiar, no âmbito pessoal, no âmbito profissional, né? Então, falando a respeito dos pais com relação aos filhos. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Ela pode ajudar sim, né, a distensionar essas relações, a fazer compreender melhor um ao outro, né, a provocar um relacionamento mais propositivo e mais produtivo entre as partes. Porque tem onde cada parte tenha ganhos, onde seja um ganha-ganha, não um perde-perde. Porque os pais estão perdidos, né? Muitas vezes a gente ouve essas histórias todas, não sei mais o que fazer pro meu filho, não sei como tirar ele. Poxa, eu peguei ele se suicidando no quarto, mas por sorte ele ficou 14 dias na UTI, se salvou dessa, e eu não sei se ele vai tentar isso de novo, e aí? Você ouve isso com frequência hoje em dia. Então, vamos lembrar o seguinte, mesmo numa criança, essa nossa máquina de aprendizado que é a mente, ela sempre tem uma intenção positiva. Sim. Então, o que a gente precisa buscar entender, compreender, né,
Qual que é essa intenção positiva? Para que a gente mostre que é possível ter essa intenção positiva sem este ato. Porque na verdade você acha que é o ato suicídio, o ato morte, o ato autoflagelação, né? Há uma intenção positiva. O que a gente precisa é mostrar que é possível ter... E às vezes essa intenção positiva, sabe o que é? É pertencer a um grupo. Só por isso. Por exemplo. Incrível, né? E aí você fala, você pode pertencer a um grupo sem precisar fazer isso. Mas eu já ouvi falar também sem precisar se mutilar, sem precisar ser... mas eu já ouvi falar também, por exemplo, que a pessoa não aceita, não consegue trabalhar bem algum aspecto, porque aquilo para ele é um monstro, por exemplo. Porque a representação interna dele é uma representação que está monstruosa. Mas então na ele hipnose, não tem capacidade de... Mas na hipnose, com a terapia, você consegue mudar essa representação interna. Você ressignifica. E dessensibiliza, porque às vezes essa representação interna gera um estado emocional intenso e ruim. Então você, além de ressignificar, tira essa sensação ruim e substitui ela por uma sensação boa. Isso é o que a gente fala que é a reprogramação mental. Legal. Então, esses níveis todos, né, que a gente vem acompanhando aí da nossa sociedade, está se acentuando a nível dos adolescentes nessa questão toda, né, de depressão em alto grau, né? Tentativas de suicídio em grande escala. Até por conta da questão do bullying, né? Essa história do bullying. Eu também às vezes me pego conversando com as pessoas a respeito disso, porque na nossa época, Fred John, não é que não tinha bullying, tinha as brincadeiras, mas a gente lidava relativamente bem com isso, né? Imagina, a gente não tinha esse problema. Não tinha esse problema, né? Então era natural, inclusive a questão dos apelidos, né? Cabeça, orelha, né? Sempre aquilo, porque, cabeçudo, Charlie Brown, aquela coisa toda e tal. Enfim, e tudo se resolvia. A gente sabe que é importante as pessoas se sentirem tristes. Sim, exato. Não é porque está triste que está depressivo. Que está depressivo. Então modificou até conceito, né, hoje em dia, né? O cara fica triste e pronto, está depressivo. Está depressivo. Não é. Não é. Então o ser humano não modifica tanto radicalmente assim, né? De forma alguma, né? Então assim, mas veja, eu percebo que no âmbito da criança, a gente também precisa começar a ensinar melhor a nossa criança a não só aprender melhor, mas a lidar melhor com o mundo. Então, o duro exatamente. É que como os adultos não sabem lidar com o mundo, melhor ainda as crianças. Como que eles vão ensinar as crianças a lidar com o mundo? Exatamente. Por isso que nesse âmbito da terapia, né, com a criança, muitas vezes, né, a gente ouve de terapeutas que trabalham com crianças e adolescentes, né, e vai tratar a criança e o adolescente, e na verdade precisa tratar o pai e a mãe. Então. Porque tem que fazer uma terapia familiar. Né? Tem que fazer a terapia familiar. Coletiva. Porque tratando o pai e a mãe, você vai ter o reflexo no filho. Óbvio que às vezes acontece a situação no filho, mas muitas vezes o problema está no pai e na mãe, porque o pai e a mãe muitas vezes deposita um conjunto de crenças, de vontades, de frustrações na criança. E a criança tem a vida dela, a criança é um ser humano autônomo que tem que ter o seu desenvolvimento e ela precisa ser educada, ensinada, né? E ensinada a ser boa, ensinada a ser inteligente, ensinada a ser feliz. Poxa, então quer dizer que eu posso aprender a ser feliz? Pode, né? Então. Você pode e deve. Deve. Você falou uma coisa educar a sua mente a ser feliz. Você falou uma coisa muito importante logo no começo do programa, dizendo que se você ouve uma música, aquela música fica rodando na sua cabeça, você está gravando toda aquela informação, mesmo que inconsciente, né? Então você vê quanto disso a gente não faz no dia a dia. É no seu trabalho que você engole tantas histórias e tantas malcriações, né? E você vai mastigando aquilo inconscientemente, aquilo está te fazendo mal, está te corroendo, você não sabe. Eu costumo dizer o seguinte, você vai depositando aquele monte de informações dentro de você e você não faz a limpeza do HD. Então, sabe? Exatamente, é um lixo que tá lá. Tem que resetar. Isso daí que foi para lixeira você tem que jogar fora, ficar só com o que é bom. E a hipnose também ajuda a fazer isso. Dá esse reset. Faz isso também. Para você poder seguir
em frente, né? Legal, bom, vamos começar com uma pergunta aqui muito interessante aqui, que é a Nadima Guimarães Schneider. Obrigado, viu, Nadima, por nos acompanhar aqui também e fazer parte desse momento das perguntas aqui, dizendo assim: para lembrar de algo importante, a hipnose pode recobrar a lembrança, mas especificamente não lembro para quem emprestei os cadernos de cabala e isso é muito importante para mim. Fui procurar outro caderno e vi que os de cabala não estão comigo. Não estão lá. Não lembro para quem emprestei, nem quando. Por isso a pergunta. Grata. Obrigado, Nadima. Qual é o nome dela? Nadima. Nadima. Nadima, pode sim, e aliás é um dos âmbitos que tem sido bastante utilizado, né? E eu particularmente tenho estudado um tanto essa questão da memória, de como melhorar a memória, né? Veja, no âmbito da hipnose, existem algumas técnicas que vão auxiliar a recordação e vão buscar isso. Inclusive tem algumas situações. E tem uma área onde isso é bastante usado, né? Tem um hipnotista, recentemente faleceu, o Rui, mas que trabalhou no estado do Paraná junto à Polícia Civil. Né? A utilização da hipnose na área jurídica. E no que ele auxiliava? Ele auxiliava a se lembrar, as pessoas que passavam por determinadas situações criminosas, a se lembrar, se recordar de algumas coisas. Então, de cena do crime, a figura, a imagem dos agressores. Eles principalmente isso, em crimes, principalmente em crimes sexuais. Eles esquecem isso? Por exemplo, em crime sexual, algumas mulheres, por uma questão de defesa, de proteção, apagam a imagem, né? Então, a hipnose ela consegue fazer você lembrar. Tudo bem, ela sofre tudo de novo, mas pelo menos ela consegue definir aquilo para você. Mas você pode ver tudo de novo de forma ressignificada, dessensibilizada, sem sentir. Diferente da regressão, então. Diferente da regressão. Olha que interessante. Então existe essa possibilidade. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque você não vai ter que vibrar na pele de novo todo aquele problema. Exatamente, né? Exatamente. Legal. Mas é possível se lembrar sim, tá? Agora, uma dica para você, Nadima, se lembrar, faça esse movimento que eu vou explicar para você. Coloque os seus olhos no canto superior esquerdo, assim, ó, exatamente aqui. E procure se lembrar do contexto, ou seja, quando foi a última vez que você pegou esses cadernos, para quem você eventualmente costuma emprestar, né, trocar material, livro, caderno e tal. Faça esse movimento, porque esse movimento ele aciona alguns caminhos neurais que auxiliam na recordação, ok? Nossa, que interessante, a gente faz isso inconscientemente, né? Inconscientemente, exatamente. Que engraçado, Renato. Eu Exatamente. Quer lembrar, peraí, você já vai buscar no astral onde está o negócio. Exatamente, né? já vai buscar, exatamente. Agora o Cassiano Spaziani, obrigado Cassiano pela participação também, diz assim: Fred e João, pergunte como a hipnose pode nos fazer autossugestão para vencermos traumas do passado. Pergunta muito importante, porque ela pode e faz, né? Muita gente vence esses traumas fazendo como? Ressignificando o passado, então voltando ao passado e dando um novo sentido, ou seja, alterando essa representação interna que a gente tem do passado, né? E também entendendo o que estas nossas passagens nos trouxeram de recursos. Como que elas nos empoderaram. Porque tudo que a gente vivenciou também trouxe coisas boas, também gerou coisas boas dentro de nós. Então a gente consegue resgatar isso. E uma coisa importante da gente saber a respeito de traumas passados, tem uma frase do Bandler, que é um dos criadores da PNL, que eu acho fantástica. Ele diz: uma das coisas mais interessantes do passado é que ele já passou. Isso é muito bom. Ele já passou.
Então, isso é importante porque significa que a gente não precisa ficar revivenciando ele, a gente pode pegar daqui para frente. Mas a gente pode, sim, através da hipnose e também até de próprias técnicas da PNL, voltar a esse passado e ressignificar. Renato, por que o ser humano gosta tanto de ficar mergulhado nessa zona de conforto do passado dele? Seja com as memórias afetivas, ou seja porque hoje em dia você tem isso em quantidade absurda. Porque ele não se treinou o suficiente. Veja que, olha só, quando a gente é criança, bebê, né, a gente não tá com essa programação do conforto. Não mesmo. A nossa programação é de aprender, né? Então você pega um bebezinho, ele vai começar a ficar em pé, a andar, ele levanta, cai. Levanta de novo, cai. Levanta. Ele faz isso diversas vezes. Mas ele não desiste. Sim, é verdade. Ele não desiste. Né? Ele vai lá e muda o jeito de ficar em pé, vai se segurando até a hora que ele fica, depois ele solta uma mão, depois ele solta a outra, até o momento que ele está em pé e depois vai começar a andar. Né? Então, veja, isso é algo que está inato em todos nós. Agora imagina se fôssemos um adulto lá na criança. Ia cair uma vez, aí o persistente levanta, aí 2, 3, 5, 10 vezes, aí o cara que é muito persistente ainda tenta mais um pouco. Depois de um tempo, ele ia falar assim, sabe o que acontece? Andar não é pra mim mesmo, sabe? Tem alguma coisa que tá errada, assim, eu não fui feito pra andar. Né? Isso não é pra mim, porque eu já tentei algumas vezes, não deu certo. Olha como é diferente. Esse sujeito não iria andar. Então, o que aconteceu de nós lá, bebê, pra gente hoje, adulto? Que a gente perde a nossa capacidade de persistência. Então, pois é. Né? Porque, veja, qualquer coisa que a gente vai fazer, Fred John, necessita de empenho, necessita de trabalho, necessita de esforço. Existem alguns estudos que dizem o seguinte, para você se tornar excelente em algo, você precisa treinar, fazer isso pelo menos 10.000 horas. Nossa Senhora. Com 10.000 horas você se torna o top. O excelente na categoria. Isso significa que se você ficar 3 horas por dia fazendo essa determinada coisa, em 10 anos você vira um expert em alguma coisa. Né? Então, veja, é possível a gente fazer. Porque muita gente fala assim, mas é porque eu não tenho dom. Né? Tem a brincadeira do David Beckham, né? Os caras falando do David Beckham, jogador de futebol inglês, que colocava a bola em qualquer lugar, né? Tinha essa habilidade futebolística de colocar a bola em qualquer lugar. O Ronaldinho Gaúcho também era assim. O Ronaldinho Gaúcho também era assim. Mas aqui do Beckham, um sujeito foi lá falar pra ele, falou, nossa, que você nasceu com esse dom, né? Ele falou, dom? Desde criança, eu ficava lá no jardim, lá onde eu morava, pegando a bola e tentando colocar ela em vários lugares. E treinei isso insistentemente por muito tempo. Ou seja, o Beckham era esse jogador de futebol com essa capacidade, não porque ele nasceu com isso, mas porque ele treinou. Você vê o Neto falando no programa e tal, eles ficavam treinando insistentemente, o Marcelinho Carioca, treinando falta, terminava o treino de futebol, eles ficavam lá treinando falta. Então, gente, o que existe é trabalho, a gente precisa trabalhar, porque se a gente trabalhar, a gente vai conseguir ter o resultado. Então, nesse sentido, a hipnose pode auxiliar você ter este ânimo, este impulso de ir fazer aquilo e de fazer aquilo de uma maneira agradável. Né? Então, temos que levar a hipnose para o nosso time de futebol que está muito ruim, né? A gente já a Copas, a gente percebe que não estão bons. É só pegar um pouquinho mais forte algum time, pronto, já voltou para casa. Pois é. Não tem capacidade de se manter dentro de uma Copa. Você sabe que já foi utilizado hipnose em clubes de futebol, em torneio, né, internacional.
né, com resultados, inclusive, significativos. Há hoje um âmbito da hipnose que é a hipnose no esporte, principalmente para alto rendimento, né? Para alto rendimento. Então tem aí os estudos disso, inclusive vai ter essa disciplina na pós-graduação e vem uma pessoa especialista falar disso. Olha que legal. Sobre hipnose na área esportiva. Legal, hein? Depois a gente vai falar sobre isso com detalhes mais no final do programa. A gente tem também da Rosimeire aqui. Obrigado, Rosi, por participar com a gente aqui, me dizendo assim: me sinto muito feliz e grata pelas últimas descobertas na vida. Você é luz. Minha pergunta pode aqui? Obrigado, viu, Rosi? Acho que também está se referindo ao trabalho da minha ausência, porque eu trabalho com operação e tal. Certo. A gente coloca aqui, então vai. Como me livrar da timidez e medo em vender? Opa! Quando criança era mais extrovertida, mas com o tempo fui me retraindo, talvez pelas expectativas tanto minhas quanto as dos outros. Uma sessão de hipnose poderia me ajudar? Me libertar? Grata. Pode. Valeu, Rosi. Não necessariamente uma sessão, Rosi, mas um trabalho em hipnose. Alguns vão dizer que uma sessão, outros em algumas sessões, mas o fato é que pode sim. Existem técnicas específicas para a timidez, tá? E com resultados, assim, avassaladores, tá? Inclusive, há um âmbito da hipnose que é a utilização dela no treinamento de equipes de venda, exatamente para isso, melhorar a performance, etc. Né? Isso sempre acoplado à hipnose como instrumento, mas acoplado com a programação neurolinguística, né? Que legal! Que também tem esse direcionamento. Então, há essa possibilidade sim, Rose, procure um hipnoterapeuta que você vai ter um ótimo resultado. Ou aqui um na sua frente, aqui, ó. Bem, estamos à disposição. Inclusive para relacionamento afetivo também. Inclusive para relacionamento afetivo. Porque por incrível que pareça, nos dias de hoje ainda tem muita gente tímida para isso. Muita gente tímida. Por quê? Você vê que ela, inclusive, é interessante o que ela fala, Rose, vou usar aqui o seu exemplo, tá, querida? Que é o seguinte, ela fala, eu era mais extrovertida quando era criança. Criança é mais extrovertida em regra mesmo. É verdade, é verdade. E aí ela foi crescendo, o que aconteceu? Lembra das crenças? As crenças, aqueles programas? Aí ela foi colocando esses programas na cabeça e isso foi fazendo com que ela arrefecesse essa extroversão. E ela foi voltando para si, para dentro, foi ficando introvertida. Né? É verdade que existem pessoas naturalmente, isso é importante também dizer, que são mais introvertidas, são pessoas que estão mais voltadas Mas para é uma si. característica natural do ser humano envelhecer e ficar mais retraído? Não necessariamente natural, não. Ele vai envelhecendo, vai deixando de ter tanto entusiasmo pelas coisas. Eu acho que isso é uma característica social do nosso tempo. Eu acho que isso tem mais a ver com a conformação da nossa sociedade no nosso tempo. Da atualidade. Inclusive com o fato da gente não respeitar e não dar a devida importância a figura do ancião na nossa sociedade. Porque se você pega numas sociedades mais antigas, até os ciganos falam isso, né? Os ciganos também são assim. Os mais velhos reverenciados pra caramba. São reverenciados, são os mais importantes. Exatamente. Né? Agora, na nossa sociedade não. A nossa sociedade é colocado para escanteio. Né? Tá tendo uma reformulação, essa ideia da terceira idade, né? Sim. Enfim, e é importante que isso seja realizado mesmo. Mas ainda tem um dado que eu acho que é importante falar, porque precisa ser ressaltado. O fato de que, mesmo nesse âmbito de pensar a terceira idade, se pensa a terceira idade para que eles possam viver uma vida. E hoje, uma vida de adolescente. Isso também. Mas não se pensa nesse respeito, no que nós podemos aprender com esse pessoal, com essas pessoas que são os nossos ancestrais, as pessoas que fizeram esse mundo ser do jeito que é. Aí alguns vão falar assim, mas o mundo tá ruim. Pois é. Mas o mundo tem muita coisa boa, gente. Tem muita coisa boa. É que existe uma diferença muito grande entre você ter todo o conceito contigo e ter a sabedoria da vivência daquele conceito. Exatamente. E a idade traz isso para você. Cabelo branco é experiência e a gente tem que respeitar. Né? E a gente deve respeitar quem veio antes. A gente deve priorizar quem veio antes da gente. Sim. A gente tem esse dever de respeito e até de honrar essas pessoas. Isso nas civilizações, em tribos, né, do passado, né, até, eu acho que os índios são assim, tem algumas sociedades que a gente já estudou que são sociedades assim, que ainda mantém essa ideia. Até os ciganos são assim também. Exatamente. Né? Agora tem outra pergunta do Carlos de Abreu,
Valeu, Carlos, pela participação. Ele diz assim: legal, lá vai minha pergunta. É possível usar a hipnose para acessar registros acásticos, além de registros do subconsciente? Bom, vamos lá. Então ele está indo mais longe ainda. Está indo mais longe ainda. Tá indo mais longe. Essa pergunta ela tem duas possibilidades de resposta. E eu explico por quê. Primeiro, para atender as pessoas que entendem que existam os registros acásticos e que eles podem ser acessados. Então, nesse sentido, sim, e tem gente que utiliza. Okay? É mesmo? E é complicado chegar lá? Aí depende da técnica. Tá? Depende da técnica. Você tem uma técnica preparada para isso? Existe técnica para isso. Tem técnica para isso. Agora, tem as pessoas que vão dizer, mas será que isso existe ou não existe? Vamos entrar na mesma história da regressão à vida passada. Então vai falar assim, olha, na verdade vai ser uma fantasia de que você entrou e aquele conteúdo vai aparecer e vai ter um significado importante para você que pode te auxiliar. Então, para todos os efeitos práticos, é possível e pode ser que auxilie sim a vida do sujeito. Legal. Bom, a gente ficou com várias perguntas dos nossos amigos internautas aqui. Obrigado vocês por participarem com a gente. Desculpem só ainda que eu ainda estou me recuperando, a minha voz ainda não está grande coisa, mas a gente está conseguindo dar uma atenção aqui nesse caso porque eu achei muito importante. O Renato trouxe para a gente um tema aqui que ele é importante para a atualidade de uma forma muito, assim, para mim, muito forte mesmo. Porque as pessoas estão cada vez mais isoladas, estão cada vez mais dependentes da tecnologia, cada vez sabendo menos de si, né? Menos de si. Então, quer dizer, a gente está num momento de expansão tecnológica. Você sabe, desculpa, Fred, mas você sabe qual que é o conceito, o significado da palavra inteligência? Não, qual é? Inteligência vem de interliegere. Que significa? Liegere significa leitura, leitura interior. Nossa, então, está completamente ligado ao interior. A inteligência está relacionado com o fato de você ter uma grande capacidade de poder enxergar a si mesmo, de poder conhecer a si mesmo. Aí que vem aquela frase que a gente já sabe tanto. Conheça-te a ti Exato, mesmo. exatamente. É isso mesmo. Para quê? Para que seja inteligente. Então, é isso. Quer dizer, quando a pessoa se conhece pouco, significa que nós estamos perdendo a nossa capacidade de inteligência. Então, olha só quanto se perde não se conhecendo, né? Você perde a capacidade de um monte de coisa, inclusive até a própria intuição, né? Você fala assim, bom, quanto mais eu filosofo, quanto mais eu penso, mais eu vou atrás de mim mesmo, mais eu aguço a intuição, meus sentidos todos, além do sexto, né? E a capacidade de interatividade com o ser humano, que você vê na internet, né? Muito mais manifestações de ódio, menos de reflexão. Menos de reflexão. Na sociedade, menos contato físico. Menos contato físico. Então a gente está se perdendo. Menos compreensão do outro, menos alteridade, né? E menos aceitação do outro pelo que ele é. Menos aceitação do outro pelo que ele é. Veja, a gente falando disso, eu me lembrei aqui de Salomão, o rei Salomão, né? Sim, o rei Salomão foi considerado o homem mais inteligente do mundo, né? Ah, é? Considerado o homem mais inteligente do mundo. E o rei Salomão foi um menino que cresceu, estudou de si e chegou a ser o rei de toda a ciência. E de todas as mulheres, né? E outras coisas. Mas o fato é que, assim, veja, como é importante você estudar de si. Sim, é fundamental. Tem um dado que eu considero importante do ponto de vista esotérico nessa passagem de Salomão, que ele era um rei, porque ele herdou o reinado, né, de Davi, que é seu pai. Mas antes dele ser rei desse povo, ele se tornou rei de si mesmo, senhor de si mesmo. Conhecer a si mesmo significa assenhorear-se deste território, tornar-se rei de si mesmo. Vencer os seus fantasmas. Vencer os fantasmas, conhecê-los. Primeiro. E eventualmente até colocá-los para trabalhar em seu favor. Sim, que eu falo sempre. Porque o que eu digo, por isso que, veja, a gente tem essa capacidade, a gente tem essa possibilidade. E não é para ficar no mesmo âmbito não, é porque realmente a hipnose pode auxiliá-lo a trabalhar isso, a fazer com que você percorra esse caminho de maneira mais fácil.
Legal, Renato. Então a gente tem com 5 minutinhos aí para a gente finalizar a tua abordagem. Eu queria que você deixasse então o pessoal ciente dos teus cursos, onde eles te encontram, deixar o seu e-mail. Pode deixar à vontade o seu contato aí para o pessoal. Então, vocês vão poder encontrar a nossa pós-graduação em hipnose clínica na Faculdade Mozarteum de São Paulo, fica na Zona Norte. A gente vai começar o curso agora no dia 25 de agosto. O curso é uma vez por mês, sábado e domingo, né? 18 meses. E se você quiser aprender hipnose, vá lá que você vai aprender. É o caso de eu deixar os dados ou você depois... Não, depois a gente vai estar, já está no então GC do pessoal aí. A edição a gente vai colocar isso também. Perfeito. Então vai lá, nos procure, a gente está à disposição. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação à hipnose, em relação a algum dos temas que nós trabalhamos aqui, eu também fico à disposição para a gente poder conversar pessoalmente. Aí tem o meu e-mail, pode disponibilizar. Sim, é importante, até porque as pessoas que estão fora de São Paulo, que não podem ir no curso, como é que vão te achar, né? Então, mas exatamente por isso que nós fizemos o curso uma vez por mês, né? Sábado e domingo. Quem está fora de São Paulo, eventualmente pode vir, vem na sexta-noite, estuda no sábado, domingo, a partir de 5 horas da tarde termina, volta pro seu estado, volta aí para a sua cidade. Então a gente já fez dessa maneira para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de ter esse curso, né? E a gente pretende depois fazer algumas coisas bem legais aí com o curso, porque eu falava para você, no curso, no primeiro momento, o sujeito vai aprender a entender quais são os programas metodológicos da hipnose, quais são as escolas de hipnose, quais são as técnicas de hipnose que se utilizam, e vai aprender a praticar essa técnica. Colocar o sujeito em transe a partir dessa técnica. Até a auto-hipnose se ensina, inclusive a auto-hipnose, que é uma das técnicas. Depois que ele aprendeu isso, no segundo módulo ele vai entender que esse primeiro módulo, portanto, é programas metodológicos e história da hipnose. O segundo módulo é um módulo de neurociência e psicoterapia. Então é um módulo para ele entender por que existe esse fenômeno da hipnose. Então vai estudar neuroanatomia, neurofisiologia, vai entender psicopatologias, vai entender psicoterapia, né, para poder entender como é que esses mecanismos funcionam. A partir daí vem o terceiro módulo, que é de hipnose clínica, com todos os protocolos para tratamento dos distúrbios, né? Então, distúrbio do sono, ansiedade... Bipolaridade também não? Bipolaridade eventualmente. Aí tem que avaliar o nível disso, né? Mas para tratamento de drogadição, né? Mesmo para fumar, hábitos como roer unha, para memória, para família, organizações empresariais, esporte, parto. Então você tem várias aplicações, tem diversos lá. Nossa, que legal. Então, é bem extenso. Para aprender como é que a hipnose é utilizada em cada um desses âmbitos. Então o sujeito, a partir daí, ele aprendeu a colocar a pessoa em transe, aprendeu como é que isso funciona neurocientificamente, como é que funcionam as psicoterapias, aprendeu quais são as aplicações práticas, os protocolos de atendimento nos vários distúrbios e nas outras aplicações. Então, você vai ter um módulo de gestão para ele aprender a ser um empresário, né? Porque ele vai ter o consultório dele, como é que ele precifica, como é que ele faz marketing. Então, você ensina tudo isso lá. Entendeu? Então tem um módulo de gestão. Depois desse módulo de gestão, eu tenho um outro módulo, que é um módulo de disciplinas pedagógicas de pós, que é monografia de ensino superior, né? Didática do ensino superior, monografia, né? Melhor dizendo, e que é para o sujeito terminar a pós. E fora isso, depois a parte, que aí é um valor à parte, para aqueles alunos que quiserem, a gente vai oferecer, a partir de uma contratação à parte da pós-graduação, um módulo de estágio supervisionado, né? Para que a pessoa possa pegar todo esse conhecimento e aplicar de fato em várias situações, área, no seu trabalho, né? Em várias situações, e acompanhado de um profissional já habilitado, gabaritado, etc. e tal, para que ela possa realmente ter ali uma experiência prática disso. Então, veja, uma pós-graduação em que, mesmo que você não saiba nada de hipnose,
né? Não saiba zero de hipnose. Se você quiser, você vai fazer esse curso e ao final você sairá habilitado a utilizar essa ferramenta. Muito legal, muito bacana. Bom, pessoal, então tá uma grande dica para vocês aí que querem aperfeiçoar a própria ferramenta que é a sua mente, né? Que está cada vez mais ampliada aí nos dias de hoje. Então fica aí a dica bacana do Renato para vocês. E eu convido a vocês a ficarem no próximo programa Tocando Oculto, que também tem muita coisa boa para chegando aí para vocês conhecerem. E Renato, obrigado pela sua possibilidade. Eu sou grato. Junto aí nessa história. E então vamos curtir junto com o Renato essa nova possibilidade de vocês estarem mais à frente, mais avante e com cada vez com mais capacidade, né, Renato? Espero todos lá. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, gente.